Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, e o versículo de número 31. Mateus 13 e 31. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. E deixa só eu ver se é esse aqui mesmo que eu quero. Desculpa, queridos, é o 44, 13 e 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e comprou-a. Queridos, eu fiz questão de ler essas duas pequenas parábolas, porque constantemente as pessoas nos perguntam: mas eu tenho que pagar 10% do que eu ganho para a igreja? Não, ninguém tem que pagar nada. Até porque, se o dízimo fosse salvação, então o custo da nossa salvação seria 10% do que nós ganhamos, e não o sangue do Senhor Jesus. Porém, quando a Bíblia diz que o reino dos céus é semelhante ao homem que quis comprar um campo, ele achou o campo interessante e disse: eu quero comprar esse campo. Então ele foi e vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo. Preste atenção que está falando que o reino dos céus é semelhante a isto. Então logo, o que eu, entre aspas, devo ao Senhor é 10%? Não, é tudo. Por que é tudo? É mais ou menos isto. Quando eu aceito a Jesus como meu Salvador, Ele quer saber o que eu tenho. Então eu tenho a minha vida. Eu tenho uma esposa. Eu tenho 4 filhos. Eu tenho um carro. Eu tenho uma casa. Eu tenho dinheiro no banco. Eu tenho os meus bens. E ele diz assim: tudo que é seu, eu quero para mim. Me dê tudo. Me dê a sua vida, me dê a sua família, me dê os seus filhos, me dê os seus bens. A partir de agora, tudo isto é meu. Tudo é meu. E quando eu entrego tudo para Ele, Ele diz assim: agora tudo que era seu, que você me deu, eu coloco nas suas mãos para você administrar. E devolve para nós aquilo que já era nosso, mas que nós entregamos a Ele. E aí ele vem dizer que o reino dos céus é semelhante ao homem que queria comprar o campo, mas não tinha dinheiro. Então ele vendeu tudo que tinha. Logo, os 10% que nós de alguma forma devolvemos ao Senhor, não é o Senhor tirando 10% do 100% que é nosso. É Deus nos dando 90% do 100% que é dele. Outra coisa, é difícil nós entendermos o sucesso da fidelidade. E às vezes quando falamos sobre isto, dá ao entender que os líderes estão querendo de alguma forma extorquir os liderados. Mas a Bíblia vai nos ensinar nas cartas paulinas que o que faz o meu salário render não é o 90% que eu fiquei com ele,
mas sim os 10% que eu não fiquei. Por quê? Porque aquele 10% que eu não fiquei é que santifica os 90% que eu fiquei. Por isto o que fica na minha mão é abençoado. Como, pastor? O dinheiro que vem na minha mão, ele não vem da Casa da Moeda. Ele não vem direto da fábrica para a minha mão, para o meu uso. Ele vem de todos os lugares. Ele vem da mão de traficante, ele vem da mão do prostituto, ele vem da mão do ladrão, ele vem um dinheiro amaldiçoado. Você vê quando você pega o seu salário e acontece igual falou Ageu, que parece que colocou num saco furado, e no 7º dia útil já não tem mais nada. Mas o que aconteceu com o meu salário? O que aconteceu é que você não o santificou. E você não santifica o seu salário pegando o valor e orando. Você santifica sendo fiel. Quando você é fiel nos 10%, todos os 90% é santificado. Por isto que rende e sobra para o outro mês. Até hoje, nós nunca ouvimos dizer que uma pessoa fiel, ela passou por necessidade. Ao contrário disto, a Bíblia vai dizer, Davi falando, eu fui moço, hoje eu já estou na velhice, eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. É um pouco difícil alcançar o patamar, o degrau da fidelidade e entender. Quando nós entendemos isto, nós vamos ver o tempo que nós perdemos. O tempo que perdemos. Coloque nas mãos do Senhor e só seja fiel, até porque a própria Bíblia, ela pede para que eu desafie a Deus. Seja fiel e faça a prova de Deus. Se Ele não vai abrir a janela, a porta que está trancada, se Ele não vai abrir, o emprego que está travado, que você preiteia, não vai abrir a porta, se a enfermidade não será curada, faça a prova de Deus, através da tua fidelidade. Outra coisa, existem problemas na nossa vida que nós solucionamos com remédio. Existem problemas que nós solucionamos com dinheiro. Existem problemas que nós solucionamos com um bom diálogo. E existe problema espiritual que nós só solucionamos com fidelidade. Pode chamar o maior, pode ir ressuscitar Davi Miranda e pedir para ele orar. Não vai solucionar. Só é solucionado com fidelidade. Quando somos fiel, então a Bíblia diz que o adversário não pode tocar nas nossas coisas, nos nossos bens, na nossa saúde, não. Outra coisa, vamos entender que eu não dizimo porque eu acho que não devo, cada um tem um pensamento, só que engana a pessoa que pensa que não dizima. Todos os homens e mulheres que trabalham dizimam. Todos. Feliz é o cristão que entende esta área e dizima na casa do Senhor, porque ele vai dizimar 10%. Quando não dizimamos para o Senhor, nós dizimamos para o inimigo, e aí ele não tem misericórdia. Aí é 40%, 50%, 60% e às vezes até os 100%. Então sejamos fiéis ao Senhor, e vamos desfrutar das bênçãos dele, que ele tem reservado para cada um de nós. Amém? Entendendo que tudo que existe em nós é dele e é para ele. Pai, eu quero te agradecer nesta noite por estarmos falando a respeito de contribuição. Pai, tu conheces a necessidade da tua obra e conheces os desafios em que temos para este ano.
Sabemos, ó Deus, que a providência ela virá do Senhor e não virá de órgão governamental. A providência virá quando os fiéis do Senhor entenderem que há necessidade da fidelidade na cooperação. Por isso eu peço ao Senhor que abençoe os teus filhos, abençoe a tua igreja, que os salários sejam multiplicados, que as bênçãos elas venham cair sobre a vida dos teus filhos. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor ajuda que cada um venham entender o segredo da fidelidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe e louvemos ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus, amém? Vamos adorar a Deus, vamos declarar: Mestre, o vento pode até estar balançando o meu barco, mas eu confio em Ti. Aleluia, Jesus. Mestre, o vento balançou meu barco, Mestre, estou à beira de um naufrágio, Mestre. Será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio deste vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Vem me ajudar. Aleluia, Jesus, nós não estamos só. Sei que não estou só, e eu já posso crer que o amanhã vai ser bem melhor. Sabe por quê? Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram para te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou a nós. Jesus, até o vento se cala para ouvir tua voz. Eu acredito que eu não vou
porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu não vou naufragar, só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Pode ter certeza que se você clamar, Jesus ele vai te ajudar. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor, pois Ele é bom o tempo todo. O tempo todo Deus, Ele é bom. Coisa maravilhosa, né? Deus, Ele é fiel, o Senhor, Ele é maravilhoso. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Cumprimento você também que está no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, que está aí nos acompanhando, assistindo, que Deus também possa te abençoar poderosamente. Quero aqui ler uma palavra breve com os irmãos, que fica no livro dos Salmos de número 1. Salmos de número 1. Eu me identifico muito com esses salmos, Salmos de número 1. O título vai dizer, né? O justo e os ímpios. Salmos de número 1, do verso 1 em diante, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cujas folhagens não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Irmãos, esses salmos de número 1, na minha vida, ele faz um grande sentido. Porque aqui o salmista, ele diz: feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios e também não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. O versículo de número 2, a qual eu pego ele sempre para mim, é diante do prazer. O prazer que nós temos que ter. Aqui o salmista diz que o prazer dele é meditar de dia e também de noite. Quer dizer, viver constantemente meditando diante daquilo que nos sustenta. O quê? A palavra de Deus. Esse é o prazer. Esse prazer que nos dá a cada dia o vigor, porque nós somos comparados a uma árvore plantada junto a um ribeiro de água. Uma árvore, quando ela é plantada junto de um ribeiro de água, essa árvore, ela é frutífera.
Essa árvore, ela é vistosa, essa árvore, ela produz muitos frutos. Por quê? Porque o próprio Deus que a abençoa. Por quê? Porque ela está plantada junto ao ribeiro de água. Quando eu falo em prazer, irmãos, o meu prazer é pregar o evangelho, o meu prazer é louvar ao Senhor, o meu prazer é evangelizar, o meu prazer é viver dentro da casa do Senhor. Isso me faz feliz, isso me traz alegria no meu coração. E além de trazer essa alegria ao meu coração, eu vou ser como uma árvore frutífera, uma árvore vistosa, porque o Senhor, as suas águas, vai me sustentar, o Espírito Santo. O que acontece hoje com muitas pessoas? Elas não têm o prazer na lei do Senhor, elas não têm o prazer na palavra de Deus. E assim elas são comparadas com uma moinha, como o vento leva. Ela não tem aonde ficar, o vento leva para lá, o vento leva para cá. Os prazeres dela são outros, são as coisas mundanas que levam a pessoa à ruína, que levam a pessoa aos lugares tenebrosos. O porquê? Porque o prazer dela está diante das coisas mundanas. E nós não podemos, irmão, viver dessa maneira, com os prazeres pecaminosos. Nós temos que ter prazer na lei do Senhor. Eu fico muito triste, tenho muitos amigos espalhados por aí, muitos que passou quando eu pastoreava uma clínica em São Paulo, muito grande. Então passou muitos jovens ali, jovens que tiveram encontro com Cristo, muitos pastores, evangelistas, missionários, mas muitos irmãos começaram bem, mas depois foi se esfriando. O prazer dele já não era mais pregar, o prazer dele já não era mais louvar, o prazer dele já não era mais fazer a obra. Aí o que aconteceu? Se desviaram dos caminhos do Senhor, porque perdeu o prazer. Nós não podemos perder esse prazer. O prazer de estar na presença de Deus dia e noite é constante na minha vida e também na tua vida. Nós temos que estar, irmão, todos os dias, como o salmista diz, eu estou aqui firme. Ele diz, eu tenho o prazer de meditar na lei do Senhor, dia e também à noite. É prazeroso, irmãos, quando nós estamos na direção de Deus, nos caminhos do Senhor, fazendo a obra do Senhor. Isso é algo maravilhoso, isso é algo que nos satisfaz a nossa alegria de você ir lá fora, buscar uma pessoa que não tenha Cristo e trazer para a casa do Pai, e essa pessoa ali, ela aceitar Jesus, ela começar a ter prazer nas coisas de Deus. Isso é algo tremendo. Por quê? Porque ela vai ser uma árvore e amanhã ela estará dando fruto, amanhã ela estará contagiando outras pessoas, porque uma árvore, ela não nasce para dar fruto a si, mas ela dá fruto para outras pessoas. Assim é na minha vida e também na sua, que nós possamos ter prazer na lei do Senhor, meditar dia e noite, viver constantemente diante da palavra, porque essa palavra é poderosa, essa palavra ela muda a história, essa palavra ela nos traz a salvação, essa palavra ela tem um poder imensurável, essa palavra tem o amor que desce lá do trono do céu, que é o amor ágape sobre a minha vida e também sobre a sua vida. Que você tenha esse prazer de ficar aos pés do Senhor todos os dias da sua vida. Eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, pastor. Amém. É interessante, amados, quando estamos viajando e estamos passando por algum lugar deserto. Se quiser saber onde passa um rio, é só ver a árvore verde. Vê, parece aquele triozinho que vai indo assim, ó. Pode ter certeza, ali tem um rio, né? As árvores estão todas verdes, porque estão plantadas na beira do rio. Amém? Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 7, versículos 37, 38
e 39. Está escrito: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão no seu ventre. Isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém? 37, 38 e 39. Nós vamos falar nesta noite, os minutos que temos, a respeito da festa dos tabernáculos. E vamos ver como nós conseguimos transferir isto para os nossos dias, né? Porque senão nós vamos ficar aqui uma seita judaizante, e não é este o propósito. Festa dos tabernáculos, das 3 grandes festas dos judeus, era uma das mais importantes. Os judeus, eles são muito festeiros, muito. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de participar de um culto deles. E como eu tenho um pastor Efraim, ele é judeu messiânico, e é pastor, ele estava em Ribeirão Preto, hoje ele está em São Carlos. E um dia eu levei ele na igreja só para falar das festas. E então eu tive a oportunidade de ver como eles procedem em um culto. E o culto deles é muito festivo, é com muita música, é com muita dança, mas é assim, você olha e fala, meu Deus, que povo alegre, né? Bem diferente de nós, né? E ele falou das festas, e existem muitas festas, né, no povo judeu. Mas são 3 as mais importantes para eles, que é Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. E hoje nós vamos falar desta, que é dos tabernáculos, tão importante quanto a Páscoa, né? E esta festa, ela fala bastante de nós e fala bastante conosco. Uma festa que ela tinha uma duração de pelo menos 8 dias. E é interessante que nestes 8 dias, 7 destes dias, eles literalmente, eles habitavam em cabanas. Por isso que é também chamado esta festa de festa das cabanas. Porque eles vinham aos milhares, né? Todos os judeus vinham para Jerusalém e traziam a sua casa. Porque durante os dias da festa, eles moravam na cabana, moravam dentro daquela cabana, dentro daquela tenda. É óbvio que as cidades, por exemplo, eu estive em Barretos há pouco tempo e conversando sobre a cidade, isso todos sabem, e eu perguntei qual era a renda per capita dali, e eles disseram assim, é a festa do peão. Na festa do peão não tem hotel que sustenta o povo que vem. Então as pessoas acabam saindo para cidades vizinhas e tudo. E porque a cidade em si é pequena. E o tanto de gente que vinha para a festa dos tabernáculos, uma vez por ano, era tanto que mesmo que a cidade fosse grande, não caberia. Então eles teriam mesmo que armar barraca e viver em cabanas esses dias. Isto é uma visão. Porém, as cabanas não eram montadas por conta de não ter lugar para que eles se hospedassem. As cabanas, elas eram montadas e não tão bem montadas. Elas eram montadas de uma maneira frágil. Porque nós, às vezes, nós temos o costume de não lembrar de quem nós fomos, salvo as pessoas que nasceram em lar cristão, mas nós que não nascemos em lar cristão, nós tivemos um passado, e um passado que às vezes dá vergonha de lembrar, né? Mesmo que eu nunca me envolvi
eu nunca coloquei álcool na boca, eu nunca coloquei cigarro na boca, eu não conheço droga, não conheço um jogo sequer, nem futebol, eu torço para os 2 times de uma vez só, eu não conheço, mas isso não me faz santo, eu sou ex alguma coisa também. Então, os que nasceram em lar cristão são os privilegiados, mas nós que não nascemos em lar cristão, às vezes nós não fazemos conta de quem nós fomos. Hoje estamos em uma outra vida com Cristo e nem lembramos de quem nós fomos. É certo que, ainda que o passado não nos traz alegria, mas é bom nós lembrarmos quem nós fomos para sabermos e nunca esquecermos de onde nós fomos tirados, de onde Jesus nos arrancou, né? Lembra que Jesus, quando curou o homem que o irmão pregou aqui no domingo, de 38 anos doente, ele disse assim: pega a tua cama e vai para a tua casa. Oxe, o cidadão estava há 38 anos numa cama. O que ele menos queria era a companhia da cama. Mas Jesus falou: pega a tua cama e vai para a tua casa. Eu acredito, não que a Bíblia vem dizer, mas eu acredito que Jesus falou isto para ele, dizendo sem falar: coloque esta cama em um lugar de destaque, para que você nunca se ensoberbeça, para que quando o orgulho quiser crescer em você, você olhe para a cama e lembre dos 38 anos que você ficou deitado nela. Quer dizer, nunca esqueçamos quem nós fomos, de onde fomos tirados, o que Jesus fez por nós. Então, outro dia, em um outro ensinamento, eu falei da mesa em forma de U que eles usam no tempo da Páscoa. Eles têm que usar uma mesa em forma de U colocado no chão. Toda a Páscoa eles se alimentam ali e tem o significado. E eles então tinham que vir para a festa do tabernáculo e montar estas cabanas vulnerável. E é interessante que, por que eles têm que viver na cabana e por que esta cabana ela tinha que ser vulnerável? E então eu fui descobrir que viver nas cabanas é para eles lembrar dos 40 anos que eles montavam e desmontavam cabanas no deserto e que Deus os protegeu durante toda essa travessia. E a vulnerabilidade da cabana era exatamente para eles saber que nos tempos de vulnerabilidade do deserto, a única pessoa que eles tinham que confiar era em Deus, e Deus lhes deu a proteção. Então, todos os anos, até agora, esta festa se dá nos finais de setembro e começo de outubro no nosso calendário. Até hoje, eles peregrinam e vêm para Jerusalém, e em Jerusalém eles montam as cabanas e vivem debaixo dela durante os 7 dias dos 8 que duram a festa dos tabernáculos. Isto para eles lembrarem de que os seus antepassados viveram em cabanas no deserto e Deus os protegeu durante 40 anos. Volto a dizer, às vezes Deus nos tira, como em muitas situações, literalmente da sarjeta. E quando nós não estamos mais na sarjeta, quando nós não estamos mais vivendo uma vida mesquinha, nós esquecemos de quem nós fomos. E com muita facilidade nós até humilhamos o menos favorecido. Eu me lembro de um pregador chamado Jackson Rodrigues. Eu acredito que ninguém daqui vai lembrar dele. Ele era um escatólogo. Ele só ensinava escatologia. E ele teve o prazer de pastorear um dos lugares que pastor nenhum no Brasil gostaria de pastorear por conta da pobreza que é naquela região. E ele então conta que ele vivia no lombo do Jegue, no Vale do Jequitinhonha.
Não conheço, mas disseram que é um lugar muito pobre, de uma necessidade muito grande. Não sei se alguém conhece, mas disseram que é. E ele tinha promessa, e Deus falava com ele que ia levá-lo para aqui e para ali. E um dia aconteceu, e ele estava nos Estados Unidos, numa suíte, só para ele, convidado para pregar numa das grandes igrejas ali. E ele então, ele olha e fala, ele contando: Deus, o Senhor está cumprindo a tua promessa na minha vida. E ele diz que Deus falou para ele assim, ó, lembra do lombo do jegue. Quer dizer, para você voltar para lá, é daqui para ali. Então, queridos, nós passamos por alguns lugares, nós vivemos algumas situações, e Deus nos tirou de lá. Estamos em lugar privilegiado, mesmo que não somos ricos, mesmo que não temos mansões, mesmo que não tenhamos carros importados, mas nós estamos em condição de salvos, nós estamos em condição de corredeiro do reino, nós estamos como possuidores dos dons espirituais, nós temos a graça e a alegria de levar as boas novas da salvação. Então nós temos motivo sobejo para dizer, só o Senhor na minha vida. Eu nada posso, eu nada tenho, eu nada consigo, mas eu posso todas as coisas, porque é o Senhor quem me fortalece. Nunca esqueça que só estamos aqui porque Ele é quem é, e Ele nos amou do jeito que nós éramos. Então, não podemos esquecer quem nós fomos, e precisamos valorizar quem nós somos agora. Precisamos olhar e falar, Deus, muito obrigado, eu realmente não era merecedor, mas o Senhor me fez merecedor. Este texto também reporta muito a nossa vida. Por quê? Porque quando fala de tabernáculo, é uma, como eu disse, das festas mais importantes. E nós vamos ver que Deus, ele tinha a alegria de falar com o homem no Éden. Sim ou não? Todos os dias, na viração do dia, ele vinha e falava com o homem no Éden. Amém? Não, ele falava com o homem no jardim, que estava no Éden. Eu vou explicar por que eu fiz isso, tá? O Éden, você vai ver no Éden exatamente o tabernáculo. Tabernáculo, ele tinha 3 compartimentos. O Éden também tinha 3 compartimentos. O lado externo, que era o átrio, depois tinha o Éden em si, que era o considerado lugar santo, e o jardim que estava no Éden, que era considerado o lugar santíssimo ou o coração de Deus. Ali no coração de Deus é onde Deus colocou o homem. E era no jardim que estava no Éden que Deus descia e falava com o homem todos os dias na viração do dia. Imagina que privilégio. Todos os dias, acredito eu, que quando ia chegando, como eu interpreto na viração do dia, eu interpreto quando vai chegando a noite, talvez Adão chamasse Eva, ou Eva chamasse Adão e falava, vamos ficar de prontidão, porque ele já está vindo. Vamos ficar de prontidão, porque ele vai falar conosco. Porque era ali que Deus manifestava na vida de Adão e na vida de Eva, no jardim, que era o coração de Deus. Ok, eles desobedeceram, aconteceu tudo, eles têm um longo período, e quando eles saem para o deserto, Deus fala assim para Moisés, Moisés, eu quero voltar a falar com o povo, eu quero voltar a estar com o povo, então faça um tabernáculo. E óbvio que isso demoraria uma semana, então vamos sintetizar muito. E no tabernáculo, Deus exigiu que as coisas fossem feitas do jeito que Ele queria. E Deus disse, olha, no átrio, lado de fora, você coloca um altar
que é chamado altar do holocausto ou altar do sacrifício. E coloca também uma pia de bronze. Tudo isso tem o seu significado. O altar do sacrifício significa o nosso Cristo sacrificado por nós. A pia de bronze com água era para que todas as vezes que o sacerdote viesse para fazer o seu ofício sacerdotal, ao lavar as mãos, ele estava se vendo, porque não tinha o espelho como nós temos hoje. Ali, todas as pessoas podiam ir, todas as pessoas. Então, do lado de dentro, que era o lugar santo, que era considerado o Éden, tinha 3 elementos, que era a mesa com os pães da proposição, era a menorá ou o candelabro, e tinha o altar, não do sacrifício, mas o altar do incenso. A mesa com os pães fala exatamente do Cristo, que é o pão vivo que desceu do céu. A menorá, ou o candelabro, fala da luz que Cristo reflete em nós. E o altar, não do sacrifício, mas do incenso, fala das orações dos santos. No terceiro compartimento, todos nós sabemos, o lugar santíssimo, do lado de fora, onde tinha os 2 elementos, o altar do holocausto ou do sacrifício e a pia, todos podiam ir. No segundo compartimento, somente o sacerdote podia ir. No terceiro compartimento, que tinha a arca da aliança, ou a arca do testemunho, ou do concerto, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, para oferecer sacrifício para toda a nação de Israel, somente uma vez no ano, porque ali estava a presença do Senhor, ali era considerado o jardim que estava no Éden. Como o Senhor prova isto? No jardim que estava no Éden, era o lugar onde Deus manifestava e falava com Adão e Eva todos os dias. Na arca do testemunho, entre as asas dos 2 querubins de ouro batido, era onde Deus descia e falava com o sumo sacerdote uma vez por ano, da mesma forma que ele falava todos os dias lá no jardim do Éden. Então, por isso que esta festa, ela reporta muito sobre a nossa vida. Aí, o tempo passa, tudo passa, e isto tudo, você vai ver que quando chega no tempo de Salomão, ninguém mais fala da arca. Ela desaparece, ninguém mais fala dela. Mas quando chega no Novo Testamento, você vai ver no capítulo 1 de João, que agora Deus ele não está manifestando mais no jardim que está no Éden, ele não está manifestando no tabernáculo feito por mão de homem, mas João vai falar que ele habitou entre nós, ou ele habitou em nós, ou ele tabernaculou em nós. Então agora ele está dentro da minha vida, ele está dentro da tua vida, ele está dentro da tua vida, ele está dentro da tua vida, manifestando a sua doce e santa presença em nós. Então, aí está acontecendo esta festa, só que para os judeus, fazia 1400 anos que acontecia isto, desde que foi implantada até este momento. E como era? Era um ritual. Todos os anos era a mesma coisa, eles iam, 7 dias eles tinham os cultos, 7 dias eles tinham os acontecimentos, mas no 8º dia, eles saíam de dentro da cabana e iam para uma reunião chamada a Santa Convocação. E nesta reunião, acontecia um ritual, era ritual. E eles cumprindo o ritual, para eles estava muito bem, porque eles estavam cumprindo o que a lei exigia que fosse cumprido. Quando você começa o capítulo do 1º versículo, você vê que Jesus não foi para a festa no dia do início. Os seus irmãos, mesmo sendo contraditório ao que ele realizava, disseram a ele:
Por que você não vai para a festa e não faz milagre lá? Coloca logo na mídia, deixa aparecer. As coisas que você faz, o mundo precisa ficar sabendo. E ele diz, ainda não é a minha hora. Eu não vou subir agora. Mas quando chega no último dia, você vê que está dizendo, no último dia, o grande dia da festa, está o ritual acontecendo. Eles iam todos os anos, tinha uma calha de prata, numa certa altura, eles pegavam água do tanque de Siloé, colocavam na calha de prata e ela descia e ia até o riacho chamado Riacho de Cedron. Era um ritual, era uma religiosidade que eles faziam. E fazendo isto, eles entendiam que estava reportando ao Cristo que eles acreditavam. E quando Jesus aparece no 8º dia, que todos tinham saído das cabanas, que todos tinham comparecido na festa da convocação, ou na reunião da convocação, Jesus chega e a Bíblia não diz, mas a história vai dizer, que quando ele diz assim, ó, ei, se alguém tem sede, venha a mim e beba, escutou a 1 quilômetro. O que Jesus estava falando? Ele estava dizendo assim, fazem 1400 anos que vocês fazem isto, mas a água que está correndo na calha, e vocês estão esperançosos olhando para ela, sou eu já estou no meio de vós. Se vocês realmente têm sede, eu estou aqui. Para com o ritual, para de fazer a mesma coisa todos os anos, esperando a mesma coisa. Eu estou aqui, ok? Correndo muito. O que eu quero dizer com isto, meus amados? Eu quero dizer que nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós somos contribuintes a hora que a salva passa, nós somos dizimistas quando a salva passa, nós cantamos os louvores quando nos é pedido, nós batemos palma quando nos é pedido, nós oramos quando nos é pedido, mas às vezes somos meros ritualistas, e Deus quer que saiamos do ritual, Deus quer que jogamos a toalha e o adoramos livremente. Parece eu ver Jesus falando, ei, acabou o ritual, eu cheguei na festa. E quando Jesus chega na festa, o negócio muda. Quando Jesus aparece, o negócio muda. Jesus apareceu em Betânia, o que aconteceu? Lázaro ressuscitou. Jesus chegou na casa de Jairo, o que aconteceu? A menina ressuscitou. Jesus passou debaixo da figueira, salvou Zaqueu. Jesus passou em Jericó, o cego enxergou. Jesus está no templo, a mão do homem estica. Quando Jesus chega, algo de diferente acontece na vida do homem. Nós somos os mesmos todos os dias, mas quando nós saímos do ritual, quando nós saímos do costumeiro, quando nós saímos do costume da mesma coisa, quando nós falamos, Senhor, eu não sou nada, eu sou isso daqui, mas eu quero te adorar, eu quero te servir, eu quero te sentir, eu quero sentir a doçura do Senhor. Então, amado, nós entendemos que Ele está pronto. Ele está dizendo, beba, beba, beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Saia do ritual, saia do costume, jogue a toalha e diga, Senhor, se o Senhor quer, eu estou aqui, faça comigo o teu querer. Amados, nós acostumamos a limitar Deus de um tanto, que se Jesus falar assim, eu vou ressuscitar um morto de 5 dias, você vai ler na Bíblia e vai falar, mata de novo, porque o máximo que eu vi foi de 4 dias. Eu não acredito que é Jesus, mata ele de novo. Amados, paremos de limitar Jesus. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Se você aceitou a Jesus como Salvador, se você segue a palavra do Senhor, a sua salvação está garantida. Mas a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Você não foi chamado para ser quem você é. Você é muito mais do que isto. Então, coloque-se nas mãos do Senhor e diga, Senhor, estamos iniciando 2021 e em 2021 eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja nas tuas mãos.
Deixa Deus te usar, faça a vontade dEle e saia do ritualismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Obrigado a todos que o Senhor usou nesta noite, né? Pastor Marcelo, pastor Virgílio e por último agora o pastor Jorge, né? Bênção, né? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Glória a Deus. Irmãos, que maravilha nós estamos aqui hoje. Passar para os irmãos, conforme nós ontem conversamos com os obreiros aqui, depois a gente vai passar certinho, mas, viu, pastor Jorge, o senhor vai ser a liderança desse projeto, né, da rádio. Nós vamos estar com um programa na rádio quinta e sexta-feira, toda quinta e sexta, pastor, às 17 horas às 18 horas, das 17 às 18 horas, toda quinta e sexta-feira. Provavelmente não vamos conseguir começar nessa semana, porque nós temos que fazer as gravações lá das aberturas, né? Vamos correr atrás de patrocinador lá. Tem a empresa do pastor Marcelo, viu como é que chama a empresa do pastor Marcelo aí? JM? Tem a empresa do Alexandre aqui. Vai. Coisa vai apertando, né, pastor? Glória a Deus. Divulga sua marca lá, né? Então nós vamos gravar aí os apoiadores, vamos fazer certinho as vinhetas, né? E eles vão fazer para a gente lá na rádio. E nós vamos começar, provavelmente, se não for nessa sexta-feira, nós vamos começar na outra sexta-feira. E digo para você, pela fé, nós estamos fazendo isso. Mas eu creio num Deus poderoso. Amém? E depois de uma palavra como nós ouvimos, né? O Senhor que nos tirou de um lugar tão terrível e nos colocou, né, em lugares altos, diz a Bíblia, né? Então, tudo que pudermos fazer, nós temos que fazer, e ainda é pouco, né, pastor? A Bíblia diz que ainda nós somos considerados servo inútil, né? Mas vamos nos esforçar. Então, esse projeto é um dos projetos que nós colocamos ontem aqui na reunião, que nós íamos acertar. Esse já está definido. Então, toda quinta e sexta-feira é 1 hora de programação, pastor. Então, um dia o pastor convida o pastor Virgílio, convida a missionária, os pastores, e nós vamos divulgando a palavra de Deus. Vamos fazer, pastor, a vinheta lá com as congregações também, na Igreja do Pôr do Sol, hoje que vamos ver o milagre de Deus lá, pastor Virgílio. Então, assim, nós vamos fazer as gravações para as congregações e vamos divulgar isso lá na rádio. E é uma forma a mais de nós estarmos levando a palavra de Deus. Amém, irmãos? Os irmãos podem dizer um amém por esse projeto? Amém? Então vai ser uma bênção, né? Agora nós vamos seguindo aí com os outros objetivos que nós colocamos, né? Temos vários objetivos aí, e esse já demos o pontapé. Então nós vamos, com certeza, no final do ano a gente vai poder olhar para trás e falar, nós conseguimos avançar nesses pontos, né? E o Senhor vai sendo glorificado nas nossas vidas, né, através da sua igreja aqui. Amém? Irmãos, então nós estamos chegando ao fim. Quinta-feira temos o culto novamente, né, pastor? Na semana que vem vai estar as congregações já fazendo um trabalho diferente lá, mas domingo, não esqueçam todos que domingo nós temos a Santa Ceia do Senhor. E os irmãos também, o pastor Jorge comentou que vai dar o estudo do batismo. Pastor, precisa marcar o dia, né, para nós anunciarmos para os irmãos que não são batizados, acertar, regularizar, batizar e já também poder participar da ceia do Senhor Jesus. Amém? Brevemente nós teremos um batismo aqui na igreja, né, para a glória do Senhor.
Irmãos, vale ressaltar aqui e fazer essa observação. Todos nós aqui estamos cientes da gravidade do problema que estamos enfrentando na cidade, desse vírus aí. E eu vi hoje, não sei se procede a informação, mas parece que os leitos do UTI estão todos ocupados. São 10 leitos que foi montado para o problema do Covid, e os 10 leitos estão ocupados, né? Então, irmãos, é um negócio meio complicado, né? Se às vezes as pessoas precisarem de um recurso e aí não tem, aí tem que mandar para fora, então a coisa vai ficando mais difícil. Então vale nós ressaltarmos, irmãos, inclusive os irmãos das congregações também, toda essa cautela, viu, Marcelo, né? Do uso do álcool, do uso da máscara, né? Vamos nos esforçar. E é difícil, né, irmãos, usar essa máscara, não é legal, incomoda mesmo, mas vamos nos esforçar. E até porque também, irmãos, a fiscalização pode estar passando e isso pode trazer problemas também para a igreja, se a igreja não cumprir, né, a determinação aí da vigilância sanitária, tá bom? Então, pelo menos não estão falando ainda em fechar a igreja, e eu creio que não vai acontecer isso, né? Mas vamos fazer a nossa parte usando a máscara, controlando, sentando distanciados os irmãos aí, né? E nas congregações também os irmãos fazem o possível para organizar esse ponto aí. Amém? Nós vamos estar orando. Vou convidar a irmão Luiz. Vem cá, irmão Luiz, fazer essa oração. Hoje o meu sobrinho, falei com o meu sobrinho, o Esdras, ele pediu oração para a avó dele, que está com Covid. Ela teve no UTI, foi para o quarto, mas não está bem. Parece que está meio complicado a situação lá. E ele pediu a oração da igreja. Então, pedi para os irmãos orarem em favor da avó do Esdras. O nome dela é Idalina, tá bom? Se vocês puderem, nas suas orações, apresente ela ao Senhor. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Amém, irmãos? Vamos orar, irmão? Agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti nesse momento, ó Pai, grato, ó Deus, por tudo quanto Tens feito por nós, Senhor, nesse dia, ó Pai, pela palavra a qual foi pregada nesta noite, ó Deus. Que o Senhor Deus possa, Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, que essa palavra venha cumprir em nossas vidas, ó Pai. E nós possamos, ó Pai, servir ao Senhor, ó Pai. E nós possamos ser fiel a Ti, ó Pai, até o dia em que o Senhor Jesus vier nos buscar. Em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigado pelas vidas que aqui estiveram, por tudo que foi feito nesta noite. Nós Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Estendam suas mãos, sim. Isso, o domingo do amigo é sem ser esse no próximo, mas esse domingo também é do amigo, é do irmão, é da mãe, é do pai, é do filho, é da família, é de todos, tá? Então aproveite e traga amigos para domingo também. Estenda suas mãos, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações eternas do Espírito Santo, seja sobre a vida de cada um de nós, e aquele que crê diga amém, amém. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus.